de focinho quase preto, estendeu a cabeça por entre orla de galhos secos do caminho, aguçando os rudimentos de orelha, evidentemente procurando ouvir, naquela distensão de sentidos, uma longínqua resposta ao seu apelo. Chico Bento perto olhava, com as mãos trêmulas, a garganta áspera, os olhos afogueados. O animal soltou novamente o seu clamor aflito. Cauteloso, o vaqueiro avançou um passo. Soudain, un bêt aigu et prolongé retentit dans le calme. Et une chèvre rousse, courte au museau presque noir, passa la tête entre les buissons secs qui bordaient le chemin, tendant ses moineaux d'oreilles, cherchant de toute évidence à entendre dans cette tension de ses sens une réponse lointaine à son appel. Chico, tout près, la regardait, les mains tremblantes, la gorge sèche, les yeux exorbités. L'animal avança, lança de nouveau son appel désolé, avec précaution. Le vacher fit un pas en avant. E de súbito, em 3 pancadas secas, rápidas, o seu cacete de jucá zuniu. A cabra entorpeceu, amolecou e caiu em cheio por terra. Chico Bento tirou do cinto a faca, que de tão velha e tão gasta, nunca achara quem lhe desse um tostão por ela. Abriu no animal um corte, que foi de debaixo da boca até separar ao meio o úbere branco de tetas secas, escorridas. Rapidamente iniciou a esfolação. A faca afiada corria entre a carne e o couro, e na pressa arrancava aqui pedaços de lombo, afinava ali a pele, deixando-a quase transparente. Mas Chico Bento cortava sempre, com um movimento febril de mãos, enquanto o Pedro, comovido e ansioso, ia segurando o couro descarnado. Afinal, toda a pele solta estirou-se no chão. E o vaqueiro, batendo com o cacete no cabo da faca, abriu ao meio a criação morta. Mas Pedro, que fitava a estrada, interrompeu-o. Olha, pai, um homem de veste azul vinha para eles em grandes passadas. Agitava os braços com fúria, aos berros. Cachorro! Ladrão! Mataram a minha cabrinha! Desgraçado! Chico Bento, tonto, desnorteado, deixou a faca cair. E ainda de cócoras, tartamudeava explicações confusas. O homem avançou, arrebatou-lhe a cabra e procurou enrolá-la no couro. Dentro da sua perturbação, Chico Bento compreendeu apenas que ele tomava aquela carne em que seus olhos famintos já se regalavam, da qual as suas mãos febris já tinham sentido o calor confortante. E veio-lhe agudamente a lembrança a cordonina desfalecida na pedra da estrada, do guinha tão morto que já nem chorava. Chico Bento, étourdi, désorienté, laissa tomber son couteau et, toujours accroupi, redouillait des explications confuses. L'homme avança, lui arracha la chèvre et entreprit de l'envelopper dans la peau. Dans son trouble, Chico Bento comprit seulement qu'on lui prenait cette viande dont ses yeux affamés se rebaissaient déjà, dont ses mains fébriles avaient senti déjà la chaleur réconfortante. Et le souvenir de Cordouline, exténué sur la pierre de la route, lui revint avec acuité, épine, si épuisé qu'il ne pleurait même plus. Caindo, quase de joelhos, com os olhos vermelhos cheios de lágrimas que lhe corriam pela face áspera, suplicou de mãos juntas. Meu Senhor, pelo amor de Deus, deixe-me um pedaço de carne, um taquinho ao menos, que dê um caldo para a mulher mais os meninos. Foi para eles que eu matei. Já caíram com a fome. Non, rien du tout, voleur, canaille, sale canaille! A energia batida do vaqueiro não se estimulou nem mesmo diante daquela palavra. Antes, se abateu mais. E ele ficou na mesma atitude de súplica. E o homem disse afinal, um gesto brusco, arrancando as tripas da criação e atirando-as para o vaqueiro. Tiens, prends ça! Rien de plus, et encore donner des tripes à un diable qui fait des choses pareilles, c'est déjà trop. A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada. Caiu os olhos de Chico Bento.
Veio em um ímpeto de brandi-la e ir disputar a presa, mas foi ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender a mão, faltou-lhe o homem. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e marchava para a casa, cujo telhado vermelhava lá. Pedro, sem medeter, apanhou o couro que ficara no chão e correu para a mãe. Chico Bento ainda esteve, os momentos na mesma postura, ajoelhado. E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe deixaram na boca um gosto amargo de vida. Chico Bento demeura encore quelques instants dans la même position, agenouillé. Et avant de se relever, il suça ses doigts couverts de sang qui lui laissèrent dans la bouche un goût amer de vie. Cordulina acordou do seu letargo e voltou-se espantado para o filho, que vinha com aquelas tripas na mão. Que é isso, menino? É a tripa de uma criação. Papai a matou, mas veio dando tomar, e por milagre ainda deu couro. A mãe levantou-se do assento e, trôpega ainda, tomou na mão as vísceras que sangravam. Pois, meu filho, vá até aquela casa, vê se arranja um tiquinho de água para consertar e lavar. O pequeno bateu e pediu água. Nessa linha, com a cara morta sobre a mesa, o homem gesticulava com fúria, contando a história à mulher. E vendo chegar o menino, voltou-se feito uma onça. Encore traîné par ici, sale chien! Mais il n'y a pas d'eau qui tienne! Allez dehors, vite, vite, vous devriez être en prison! Dehors, 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 ça ne te suffit pas ce que je t'ai donné! Mas, as últimas palavras, já Pedro ia longe, assombrado, numa carreira desabalada de cachorro enxotado. Chegou junto da mãe, chorando de vergonha e de susto. O homem botou a gente pra fora, chamando tudo quanto é nome. E no foguinho de garranchos, Et sur un petit feu de brindilles, arranjado por Cordulina, com um dos últimos fósforos, que trazia no cós da saia, allumé par Cordoline, avec une des dernières allumettes qu'elle portait dans la ceinture de sa jupe. assaram e comeram as tripas, Il fait griller les tripes et les mangèrent, insossas, sans sel, sujas, sale, apenas escorridas nas mãos. juste les suites des amis. Então, agora, Maria Moura, onde na passagem do salão, constatei a personalité extraordinária do espetáculo. Meu Deus, eu creio que me lembro dessa cara. É branco, usa roupa diferente, deve ser gente da rua. O que é que ele está dizendo? Eu peço um particular. Não sei porquê. Engraçado. Tive medo. De que cemitério me saiu aquela assombração? Muito amarelo. Eu diria até escarnado. A roupa mais ou menos. Mas velha e suja. Mon Dieu, je crois que je me souviens de cette tête-là, blanc, avec des habits différents. C'est peut-être qu'un homme de la ville. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut nous parler en particulier. Je ne sais pas pourquoi, c'est beau. J'ai peur. De quel cimetière oublié nous sortait cette espèce de revenant? Le teint jaune, à moitié décharné, vêtements à peu près décents, mais vieux et sales. O que é que o senhor quer comigo? Em um particular? Que eu saiba, não tenho segredo nenhum com o Vasmicê. Ele só fez um sorriso e eu fiquei mais curiosa. Falei para o João Rufo. Vai esperar no portão, João Rufo, mas fique de olho. Quando o João Rufo se afastou, o homem olhou para mim, bem nos olhos, e disse devagar, em voz baixa: Queria saber se a senhora se recorda de uma confissão. Faz tempo, você lembra? Padre, eu cometi o pecado da carne com meu padrasto. E agora, vou mandar matar ele. O que me valeu naquele instante foi a raiva que me veio diante de tanto atrevimento. Mas assim mesmo, o sangue me fugiu da cara. Me deu um aperto no estômago. Tentei fingir que não me lembrava de nada.
Je voulais savoir si vous vous souveniez d'une certaine confession, il y a de ça très longtemps. Rappelez-vous, mon père, j'ai commis le péché de chair avec mon beau-père. Et maintenant, je vais le faire tuer. Ce qui me sauva sur le moment, c'est la colère qui me monta devant pareille audace. Malgré cela, le sang quitta mon visage, mon estomac se serra. Je tentais de faire comme si je ne me souvenais de rien. Não sei do que está falando, nem me lembro de confissão nenhuma. O senhor estará doido? Nem me disse como se chama. Ele parecia muito seguro. Me olhava dos pés à cabeça. Até fazia um ar de sorriso. E insistiu. Sei que se lembra. A senhora deve ser muito mocinha, mas sei que se lembra. O assunto era sério demais. E sobretudo porque logo depois mataram um homem, Luiz Liberato. Eu aí me obriguei a fitar a cara dele, bem de frente. Procurei fingir que só depois de olhar bem, recordava aquela manhã na igreja. É verdade, mataram. E o senhor não será o homem que me tirou? E o senhor não será o padre que me tirou o nome do homem? Bonito segredo de confissão. O padre, o coração já me dava certeza de que era mesmo o padre que estava ali. Cruzou os braços no peito e falou muito sério. O segredo foi guardado. Desta boca não saiu uma palavra. A senhora há de saber disso muito bem. O povo deve ter desconfiado, mas nunca se soube. Parece que nem mesmo o matador falou. Senti ainda mais raiva e medo. Fiquei sem saber o que ele queria com aquela ameaça disfarçada. E cortei a questão. O matador também morreu, logo depois. Era mais seguro. Ficamos nós dois calados um momento. E em seguida, eu disse. E o senhor? Também está com vontade de morrer? O padre se desencostou da parede. Deu um passo à frente e o cachorro rosnou para ele. Acalme o seu cachorro. Eu não venho aqui ameaçar ninguém. Pelo contrário, me pedir proteção. Mas logo o senhor, um padre, que espécie de proteção? Sua casa, sua confiança, sua ajuda. Antigamente se chamava isso direito de asilo, pois eu vim lhe pedir asilo. Não sou mais padre há anos, larguei a batina. Também fiz uma morte. Ano fugido já faz muito tempo. Encarei o padre de novo. O seu segredo? Pelo meu? Ele aí abriu os braços. Se a senhora quiser assim, mas eu vim de graça, sem cobrança nenhuma. E posso pagar o que comer. Escreva suas cartas, faça suas contas. Não precisa nem deve contar a ninguém que eu sou padre. Mas posso batizar as crianças que nasceram, ajudar os doentes a morrer. E então? On est restés tous les deux silencieux à un moment, puis j'ajoutai. Et vous-même, c'est l'envie de mourir qui vous amène? Le prêtre s'écarta légèrement du mur, fit un pas en avant, et le chien grogna contre lui. Mais votre chien, je ne suis venu menacer personne, bien au contraire. Je suis venu vous demander votre protection. Quoi, vous? Un prêtre? Et quelle espèce de protection, s'il vous plaît? Votre foi, votre confiance, votre aide. Autrefois, on appelait ça le droit d'asile. Je suis, en somme, venu vous demander asile. Cela fait des années que je ne suis plus prêtre. J'ai quitté la soutane. Moi aussi, j'ai causé la mort de quelqu'un. Et je me cache depuis longtemps déjà. À nouveau, j'ai fixé le prêtre. Votre secret contre le mien? Il ouvrit les bras. Si c'est ainsi que vous le voyez, mais je suis venu sans arrière-pensée, sans exiger aucune contrepartie. Je peux payer ma nourriture, écrire vos lettres, faire vos comptes. Évitez de raconter à tout le monde que je suis prêtre. Ce serait imprudent. Et je peux baptiser les nouveau-nés, aider les malades à mourir. Alors? Resolvi depressa. O perigo menor era deixar que ele ficasse em casa. E se não desse certo, era mais fácil acabar com ele do que sair atrás depois que ele botasse a boca no mundo. Está bem, mas tem que ficar sendo um cara da casa forte, igual aos outros.
Tem que seguir o meu regulamento. Anda com arma? Andava. Os seus homens tomaram uma espingardinha velha, uma faca. Está bem. Quando for tempo, vai ter as suas armas, as da casa. Vou mandar o João Rufo lhe arranjar um canto para dormir. Tem um quarto vazio, me lembrei agora. Fica melhor para o senhor. E o padre? Deus lhe pague, dona Moura. Não bote nada para Deus. Não deve ter muito prestígio com ele. O senhor mesmo me paga. Vai ver. Eu dou, mas exijo. E ele não tornou nada. Fez de novo o ar de sorriso, bateu nas pernas com o chapelão surrado. Eu já ia chamando João Rufo quando me lembrei. E o seu nome? Que nome vai usar? Para eu poder batizar os inocentes e ajudar os moribundos, é bom que me chamem de Beato. Assim ninguém estranha. Eu já venho pensando nisso há algum tempo. Mas Beato o quê? Beato só não é nome. Que tal Beato Romano? Me lembra da igreja romana. É sempre uma homenagem. Eu queria me livrar da presença dele e me sentia muito confusa, na verdade assustada. Está bem. Fica com o Beato Romano. Chamei João Rufo, dei as ordens, os dois saíram. Naquele dia na igreja, eu mesma nunca entendi por que fui me confessar. Talvez só para tomar coragem, de certa forma, quem sabe, para botar Deus do meu lado. É uma espécie de recurso desesperado, eu não sabia o que fazer de mim. Só o que sabia é que tinha que matar o Liberato. Falei com o padre no pecado da carne, mas o que eu temia mesmo não era o castigo do pecado. Eu tinha medo que Liberato me matasse como matou mãe. Primeiro tinha sido mãe, agora seria eu. Ce jour-là, dans l'église, je n'ai pas compris moi-même pourquoi j'allais me confesser. Peut-être seulement pour me donner du courage, une manière, qui sait, de mettre Dieu de mon côté. C'était comme un moyen désespéré. Je ne savais plus quoi faire de moi. La seule chose que je savais, c'était qu'il fallait que je tue Liberato. Je parlais au prêtre du péché de chair, mais ce que je craignais le plus, c'était pas le châtiment du péché. J'avais peur que Liberato me tue, comme il avait tué ma mère. D'abord, ça avait été elle, à présent, c'était moi. E então, por que não morri? Eu indagava de mim naquele terror que não me largava, com o vulto enforcado de mãe sempre defronte dos homens. Por que não ele? O pior é que eu não podia falar com ninguém, nem tinha ninguém com quem falar, se pudesse. Eu já ia ficando com medo de ficar louca, e por isso é que fui desabafar no confessionário. Pourquoi lui ne m'aurait-il pas